Estamos aqui para mais uma aula do professor João Gonçalves Neto, hoje sobre suplementação concentrada para vacas em início de lactação. Então, qual é a importância do fornecimento de ração concentrada para vacas no início de lactação? É muito importante porque os alimentos concentrados, os alimentos que compõem a ração concentrada, milho, farelo de soja, farelo de algodão, sorgo, são alimentos de alta densidade energética, são alimentos com maior concentração de energia. Então eles vão aumentar a densidade energética da dieta. São alimentos com maior digestibilidade, são alimentos com maior teor de energia, com maior teor de proteína. São alimentos que vão aumentar a energia fornecida a esse animal. Então a importância do fornecimento de ração concentrada para vacas em início de lactação é aumentar a densidade energética da dieta, minimizar o balanço energético negativo, já que a vaca, no início de lactação, ela se encontra em balanço energético negativo, ou seja, a sua demanda energética é maior do que ela consegue consumir, então ela está gastando mais energia para produzir leite do que ela está conseguindo consumir. Então ela tem um déficit de energia, o balanço energético dela é negativo, então falta energia na sua dieta, porque a sua exigência de energia é muito grande, no início da lactação, devido à alta produção de leite. E também maximizar a produção leiteira. Então a importância do fornecimento de ração concentrada para vacas em início de lactação é justamente essa: minimizar o balanço energético negativo e maximizar a produção de leite, já que a vaca atinge o pico de produção de leite no início da lactação, em torno de 60 dias após o parto. Vamos tirar algumas dúvidas sobre o uso de ração concentrada em vacas no início da lactação. Quantos quilos fornecer para essa vaca? Quantos quilos de ração concentrada eu devo fornecer para uma vaca em início de lactação? Então, quais são as quantidades? Qual a porcentagem de proteína bruta ideal? Qual a porcentagem de energia ideal? NDT, ela simboliza a energia do alimento. Então, NDT significa nutrientes digestíveis totais, ou seja, a quantidade do alimento que vai ser absorvido pelo animal, que vai ser digerido e absorvido pelo animal. Então, NDT simboliza a energia do alimento. E essa sigla aqui significa proteína bruta, significa proteína do alimento. Então, quais as quantidades que eu devo fornecer para essa vaca? Quantos quilos de concentrado eu devo fornecer para esse animal? Quais as porcentagens de proteína e de energia que essa ração concentrada tem que ter? Então, quantos quilos de ração devemos fornecer para uma vaca em início de lactação? E quais são os teores de proteína bruta e de energia? Então, meu caro, se você queria uma resposta simples e fácil, você não vai ter, porque não existe uma receitinha de bolo e nenhuma fórmula mágica. Não tem isso. Não tem uma receitinha de bolo dizendo, forneça tantos quilos, e nenhuma formulazinha mágica para você fornecer. A quantidade de quilos de ração concentrada por vaca dia, com as porcentagens de proteína bruta, as porcentagens de NDT, elas dependem do animal, da sua produção e do tipo do volumoso. Qual o tipo de volumoso? É um volumoso com alto teor de proteína? É um volumoso com baixo teor de proteína? Então isso vai interferir também na composição do alimento concentrado. Quanto mais proteína tem o volumoso, menos proteína precisa ter o concentrado. Quanto mais energia tem o volumoso, menos energia tem que ter o concentrado. E vice-versa. A gente tem que atentar para isso. O limite máximo de concentrado para se fornecer para uma vaca em lactação é 60% da sua dieta, 60% da matéria seca total. Ou seja, tem que ter no mínimo 40% de volumoso para evitar problemas como acidose ruminal. Ok? Então eu vou fazer um exemplo da quantidade de concentrado que eu vou fornecer em quilos dia para uma vaca em início de lactação. Então eu vou fazer um exemplo real. Eu vou trabalhar com uma vaca de 500 kg de peso vivo no terço inicial de lactação, ou seja, nos primeiros 90 dias pós-parto,
e essa vaca está produzindo 20 kg de leite por dia. Aqui nós temos a tabela do NRC, que estima o quê? O consumo de matéria seca, o consumo de matéria seca por dia para essa vaca. Então nós temos aqui, ó, uma vaca de 500 kg de peso vivo com a produção de 20 kg de leite por dia. Essa vaca consome 3,2% do seu peso vivo em matéria seca. Só que essa vaca ela está no início de lactação. E no início de lactação o consumo de matéria seca é menor, já mostrei no gráfico. Vacas no início de lactação apresentam baixo consumo de matéria seca. Esse consumo de matéria seca ele já é baixo antes do parto. Então, devido a fatores hormonais, a vaca está chegando próximo ao parto, ocorre uma alteração hormonal no corpo dela, isso afeta o consumo de matéria seca, e principalmente devido ao espaço que o bezerro ocupa. O bezerro ocupa um grande espaço, no terço final de gestação, o crescimento fetal é muito grande, então esse bezerro ocupa um grande espaço ali, e esse espaço ocupado pelo bezerro, ele tira um pouco do espaço do rumen. Então isso também diminui o consumo de matéria seca pela vaca antes do parto. Assim que a vaca pare, que vai iniciar sua lactação, esse consumo começa a aumentar gradativamente. Só que o consumo só vai voltar ao normal, nesses 3,2 aqui no caso, após 4 meses pós-parto. No início de lactação, o consumo vai ser em torno de 18% inferior, porque a vaca está retomando esse consumo aos poucos. Então, não é mais 3,2, é 3,2 menos 18%. Aqui nós temos as exigências nutricionais diárias de uma vaca em produção, exigência em energia, exigência em proteína bruta. Aqui são exigências de mantença para uma vaca em lactação de 500 quilos. E aqui é a exigência de produção, exigência nutrientes por quilo de leite. Então aqui é o quanto que a vaca precisa de energia e de proteína para produzir 1 kg de leite por dia. Então aqui, ó, vamos fazer esse exemplo. Uma vaca de 500 quilos, no terço inicial de lactação, produzindo 20 quilos por dia de leite. Quanto que essa vaca vai precisar comer de concentrado? Ok? Olha lá, o consumo de matéria seca dela, que eu vi lá no NRC, é 3,2% do peso vivo. Uma vaca de 500 quilos, se ela come 3,2% do seu peso vivo em matéria seca, o consumo de matéria seca dela é 16 kg de matéria seca por dia. Só que ela está comendo, como ela está no início de lactação, o consumo é 18% inferior. Então, 16 kg de matéria seca menos 18%, ela não come os 16, ela come 13 kg de matéria seca. Eu vou usar uma relação volumoso concentrado, eu vou usar 60% de concentrado. Essa vaca está comendo 60% de concentrado e 40% de volumoso. Então 13,1, que é o consumo total dela, vezes 60% de concentrado, o consumo de concentrado dela no início de lactação é 7,86 kg de matéria seca de concentrado. E o restante que ela come é volumoso. Então 13,1 vezes 40%, que vai ser o volumoso, deu 5,24 kg de matéria seca de volumoso. Tá, professor, eu quero saber quanto que eu vou colocar no coxo para ela. Calma, nós vamos chegar lá. Aqui é apenas o consumo de matéria seca. Depois a gente vai converter esse consumo de matéria seca em consumo de matéria natural de concentrado e consumo de matéria verde de alimento volumoso. Vamos por etapas. Então aqui, ó, consumo de concentrado, 7,86 kg por dia, consumo de matéria seca. Isso equivale a 60% do que a vaca come. O consumo de volumoso vai ser 40%, ou seja, 5,24 kg. Tá? Consumo de volumoso, que no caso aqui é a silagem de milho. Então aqui, ó, vamos ver agora a exigência nutricional dessa vaca. Olha lá, essa vaca ela tem uma exigência nutricional por quilo de leite produzido de 0,084 kg de proteína bruta. Então uma vaca de leite ela precisa de 0,084 kg de proteína bruta para produzir 1 litro de leite. E ela precisa de 0,301 kg de NDT por dia para produzir 1 kg de leite. Para produzir 20 kg de leite,
É só multiplicar 0,084 por 20. Aqui é para 1 kg de leite, para 20 kg é só multiplicar 0,084 por 20. Então 0,084 vezes 20, essa vaca, a exigência para essa vaca produzir 20 kg de leite por dia é 1,8 kg de proteína bruta. Energia é a mesma coisa, para produzir 1 kg de leite, ela precisa de 0,301 kg de NDT. Para produzir 20, 0,301 vezes 20, 6,02 kg. Então, para produzir 20 kg de leite, a vaca precisa de 1,68 kg de proteína bruta e 6,02 kg de NDT. Somando a exigência para produzir 20 kg de leite com a exigência de mantença, é o que? A vaca não está fazendo nada. Ela precisa... A vaca não está fazendo nada, não está produzindo leite, não está fazendo nada. Mas ela precisa de quê? De nutrientes para se manter viva, para manter o seu metabolismo basal. Então, a exigência de mantença é a exigência que a vaca precisa para se manter viva. Tá? Então, nós temos aqui a exigência para produzir leite e a exigência de mantença, para manter o metabolismo basal dela, os órgãos funcionando, os órgãos vitais funcionando, o seu metabolismo basal. Então, eu tenho exigência de mantença mais exigência para produzir 20 litros de leite. Exigência de mantença para produzir 20 kg de leite. Então, eu cheguei aqui, para a produção de leite. Ela precisa, para produzir 20 kg de leite, ela precisa de 1,68 kg de proteína bruta, para mantença 0,364. Então, sua exigência total de proteína bruta por dia é 2,044 kg de proteína bruta. Energia é a mesma coisa. Olha lá, para produzir 1 kg de leite, 0,301, para produzir 20, 0,301 vezes 20, 6,02 kg. Né? Então, para produzir 20 kg de leite, ela precisa de 6,02 kg de NDT, mais a mantença, 3,7, dá 9,72. Então, essa aqui é a exigência total, né, para a vaca produzir 20 kg de leite. Então, o consumo de matéria seca dela, 13,1 kg de matéria seca por dia, 2,044 kg de proteína bruta por dia, 9,72 kg de NDT por dia. Aqui nós temos a exigência total do animal. Aqui nós temos os nutrientes fornecidos pelo consumo do volumoso, que foi a silagem de milho. A vaca, ela consome 5,24 kg de matéria seca de silagem de milho, que é o volumoso. O volumoso, que é a silagem de milho, tem 8% de proteína bruta. Então, quanto que o consumo desse volumoso fornece de proteína bruta? 5,24 vezes 8%. Achei aqui que o volumoso fornece 0,42 kg de proteína bruta. O animal precisa de 2,044. Então, temos um déficit aqui, 2,044 menos 0,42. Temos um déficit de 1,62 kg de proteína bruta. É o déficit a ser suprido pelo concentrado, 1,62. A mesma coisa a gente faz com a energia. Tá? Então, a exigência do animal é 9,72 kg de NDT. O animal come 5,24 kg de matéria seca de NDT, 5,24 kg de matéria seca de silagem de milho, e a silagem de milho tem 60% de NDT. 5,24 vezes 60 dá 3,14. Então, o consumo de NDT, esse consumo de volumosos, ela supre 3,14 kg de NDT. Só que o animal precisa comer 9 menos 3 dá 6,58. Então, temos um déficit aí, 6,58. O animal precisa comer 13,1 kg de matéria seca por dia, o consumo total. 13,1 menos 5,24, que é o consumo de volumoso, temos um déficit de 7,86 kg. Então, está faltando o animal comer 7,86 kg de concentrado, 1,62 kg, esse concentrado tem que fornecer 1,62 kg de proteína bruta e 6,58 kg de NDT. Próximo passo
é a gente calcular a porcentagem de proteína bruta do concentrado e a porcentagem de NDT do concentrado. Então vamos lá. Olha lá, o consumo de concentrado total, o consumo de concentrado dessa vaca é 7,86 kg por dia. Isso equivale a 100% do consumo de concentrado dele. O consumo de proteína bruta é 1,62 kg. Então, a gente vai fazer a regra de 3. 7,86 kg de concentrado equivale a 100%. 1,62 kg de proteína equivale a quantos por cento? Então, esse concentrado tem que ter 20% de proteína bruta. Já achei a quantidade de concentrado que o animal come, 7,86, e já achei a porcentagem de proteína bruta que o animal, que esse concentrado tem que ter. Então, esse concentrado tem que ter 20% de proteína bruta. Vamos lá para o NDT. 7,86 kg de ração, que equivale a 100%. 6,58 kg de NDT, equivale a X. Então, essa ração concentrada ela tem que ter 20% de proteína bruta e 83% de NDT. Então, o animal precisa comer 7,86 kg de concentrado, com 20% de proteína bruta e 83% de NDT. Então, como é que ficou o arraçoamento desse animal? Olha lá, ela precisa comer 7,86 kg de concentrado. O concentrado ele tem 90% de matéria seca. Se eu usar milho e soja, farelo de soja, são alimentos mais secos. Para mim achar a quantidade de concentrado que essa vaca vai comer por dia, é só dividir 7,86 pela porcentagem de matéria seca do concentrado, que é 90% de matéria seca. Então 7,86 dividido por 0,9, eu vou ter um consumo de matéria natural de concentrado de 8,7. 8,7 vai ser a quantidade de concentrado que você vai ter que colocar no coxo para a vaca em lactação. Você vai colocar os 8 kg de uma vez? Não. Você vai parcelar em 2 vezes. 4 kg e pouco de manhã, 4 kg e pouco à tarde. Ou em até 3 vezes. O concentrado pode ser fornecido, esse concentrado pode ser fornecido puro? Pode, mas é mais indicado fornecer com volumoso. Como você está fornecendo a silagem de milho, então mistura o concentrado com a silagem de milho. Isso vai proporcionar um consumo mais adequado do concentrado e evitar a acidose ruminal. Eu posso fornecer de cara esses 8 kg de concentrado para uma vaca? Não, o ideal é você adaptar esse animal. Então, se é uma vaca de alta produção, provavelmente você já deve adaptar esse animal ao consumo de concentrado já antes do parto. Antes do parto, esse animal já deve estar consumindo concentrado. Então, pelo menos 21 dias aí antes do parto, para que essa vaca já esteja com as papilas ruminais desenvolvidas, com os micro-organismos ruminais adaptados ao consumo de concentrado. Então, a dica é parcelar esse fornecimento de concentrado em 2, 3 vezes por dia. Já adaptar previamente esse animal ao consumo do concentrado 21 dias antes do parto, para quando ela vier parir, ela já está adaptada ao consumo de concentrado. E, se possível, misturar esse concentrado parcelado a um alimento volumoso. No caso aqui, a silagem de milho. Você fazer uma ração total. Ok? Então, o consumo de concentrado vai ser de 8,7 kg de matéria natural por dia. Isso aqui que você vai fornecer para a vaca por dia. Vamos ver a relação quilo de leite, quilo de concentrado? Olha lá, a vaca está produzindo 20 kg de leite. Está consumindo 7,86 kg de matéria seca de concentrado. Então, a relação ficou em torno aí de 2,5 kg de concentrado. A relação ficou de 1 kg de concentrado para cada 2,5 kg de leite produzido. A relação ficou de 1 kg de concentrado para cada 2,5 kg de leite produzido. É mais ou menos essa relação que o pessoal usa como receitinha de bolo. Utilizar para vacas em início de lactação, para cada 2,5 kg de leite produzidos, 1 kg de ração concentrada. Para vaca em lactação, então essa relação pode até ser utilizada,
não é a ideal. O ideal é você fazer uma ração, você formular uma ração, pegar a exigência do animal, né, o porte do animal, a produção do animal, né, você pegar o alimento volumoso que você está utilizando e fazer esse esquema aqui. Mas se o produtor não tem como fazer isso, essa regra aí de 2,5 kg, 1 kg de concentrado para cada 2,5 kg de leite produzido para vacas no início de lactação, ela pode ser utilizada. Os teores de proteína e energia do concentrado é que podem variar. Para essa situação, ficou uma ração com 20% de proteína bruta e 83% de NDT. Tá? Então, com base na matéria seca, ficou isso aqui, ó, 1 kg de concentrado para cada 2,54 kg de leite produzido. Ok? E esse consumo de volumoso? Olha lá, o animal consome só 5 kg de silagem? Não é só 5 kg de silagem. Aqui é 5 kg de matéria seca de silagem. A silagem tem 33% de matéria seca. Ou seja, tem menos matéria seca se comparado com o alimento concentrado. A silagem tem em torno de 70% de água. Então eu vou pegar o 5,24 e vou dividir por 0,33, que é o teor de matéria seca da silagem de milho. 33%. Então o animal vai consumir 15,9, quase 16 quilos de matéria verde de silagem de milho. O animal vai consumir em torno de 16 quilos de matéria verde de silagem de milho. Então como é que ficou? O animal vai comer 16 quilos de matéria verde de silagem de milho e 8,7 quilos de matéria natural de concentrado. Então foi o que eu falei, ó, fornecimento de concentrado para vacas em início de lactação. Podemos usar de forma prática, não é o ideal, a regrinha de 2,5 kg de concentrado para cada... Não, a regrinha está errada isso aqui. Deixa eu consertar. A regra é 1 kg de concentrado, ok? 1 kg de concentrado para cada 2,5 kg de 2,5 kg ou 2 litros de leite produzido, ok? Para vacas em início de lactação, certo? Então podemos usar de forma prática a regra de 1 kg de concentrado para cada 2,5 kg de leite produzido para vacas em início de lactação, concentrado em torno de 20% de proteína bruta com 80% de NDT, ok? O ideal, pessoal, é sempre ter um lote separado de vacas em início de lactação, porque essas vacas elas demandam uma suplementação concentrada maior. A resposta à suplementação concentrada será maior. Como é que você pode separar essas vacas em início de lactação? Você pode ter um piquete, você pode ter um módulo de piquete rotacionado só para vacas em início de lactação, que seria o ideal. Eu tenho um módulo de piquetes, tem um módulo com 10, 12, 15, 30 piquetes só para vacas em início de lactação, ok? Ou eu posso identificar essas vacas com algum cordão. O lote de vacas em lactação é as vacas que tem um cordão amarelo no pescoço ou que tem um cordão verde no pescoço, tá? O ideal é ter um lote separado para vacas em início de lactação. Então nessa fase a resposta à suplementação concentrada será maior, porque a vaca está atingindo o pico de produção dela. E a viabilidade econômica da suplementação concentrada será maior. É sempre mais viável suplementar vacas no início de lactação, que a vaca está apresentando um pico de produção, está aumentando a produção de leite. Em qual período de lactação a suplementação de vacas apresenta maior viabilidade econômica? Em qual? Início de lactação, é lógico. Início de lactação é o período de maior viabilidade econômica para a suplementação concentrada. Então, se tiver que suplementar em alguma fase, suplementa as vacas no início de lactação. E por que é mais viável suplementar vacas no início de lactação? Porque elas atingem o pico de produção de leite nesse período. Então eu preciso maximizar o pico de produção de leite. Lembrando que para cada 1 kg a mais no pico de produção, você vai ter uma produção maior de 250 kg de leite durante toda a lactação. Para cada 1 kg a mais no pico de produção de leite, você aumenta em torno de 250 kg de leite em toda a sua lactação.
Então eu preciso maximizar o pico de produção de leite. Tá? Então as vacas nesse período inicial, de início de lactação, vão apresentar uma melhor conversão alimentar de concentrado em leite e uma melhor eficiência alimentar. Também é importante fornecer concentrado nessa época para minimizar o balanço energético negativo, para que as vacas possam recuperar o seu score corporal e assim ciclar, entrar em cio rapidamente após o parto, emprenhando 3 meses, 2 meses e meio a 3 meses após o parto, ou seja, reduzir o seu período de serviço, que é o período que vai do parto até a próxima cobertura. O ideal seria 2,5 a 3 meses, a vaca emprenhar em torno de 2 meses e meio a 3 meses após o parto, né, para ter um intervalo entre parto de 12 meses e meio. O ideal também é que as vacas primíparas, início de lactação, sejam suplementadas em lotes separados, para evitar a dominância de coxo. Se você botar uma vaca multípara, uma vaca velha, junto com uma vaca nova, uma vaca primípara, a vaca velha não vai deixar a vaca mais nova comer. Então a vaca velha vai comer a ração dela e vai comer a ração da primípara. Tá? Então o ideal é ter um lote de primípara separado, né, para você aumentar o consumo de matéria seca dessa categoria. Se misturar a primípara com multípara, a primípara não come nada, que a multípara não vai deixar ela ingerir. O ideal também, as primíparas elas estão em crescimento ainda, elas apresentam um crescimento, então o ideal é aumentar em torno de 20% as exigências nutricionais de mantença das primíparas. Chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Toda semana vai ter aulas novas e na próxima aula nós vamos falar sobre o manejo nutricional de vacas em meio de lactação. Um grande abraço a todos, até a próxima.